Na sua opinião, o interruptor deve ser ligado em qual desses três pontos? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Ponto A, que é esse fio vermelho, ponto B, que é o fio azul, ou ponto C, que é aqui nesse fio amarelo. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que nos ajudem a alavancar os dois novos canais do YouTube, Pica da Elétrica e Zé Faísca Channel. Nós precisamos de pelo menos 1000 inscritos em cada canal para que seja feita uma configuração boa, onde eu posso postar vídeos mais longos e com mais frequência. Se você puder nos ajudar, eu agradeço de coração. Aproveite também a oportunidade e visite os canais Davi Silva Elétrica e CIA e Eletricotando by Davi Silva. Ative o sininho, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento desses canais. O que eu tenho aqui são duas lâmpadas. Para conseguir responder essa pergunta simples que eu estou fazendo, você precisa saber se esse circuito está em série ou em paralelo ou está misto. Eu tenho vários vídeos nos meus canais que falam a respeito de circuitos. E o principal objetivo desse vídeo aqui é fazer com que nós possamos raciocinar a respeito dessa ideia. Então, esse circuito que eu tenho aqui é um circuito que está em série. Se de repente eu precisasse instalar aqui um interruptor, o que é um interruptor? O interruptor é um componente usado na eletricidade que serve para interromper o circuito. Quando eu falo em interromper o circuito, tecnicamente eu já estou respondendo a pergunta que eu acabei de fazer. A pergunta do canal é: esse cara precisa interromper aqui, aqui ou aqui? Se tivesse apenas uma lâmpada, ia fazer diferença onde esse cara ia instalar? A única diferença que ia fazer é que eu não teria 3 fios, né? Mas pela técnica não ia fazer diferença no local certo que eu preciso instalar. Um circuito simples de lâmpadas com 2 lâmpadas em série. O que são lâmpadas em série? No circuito em série, as cargas, que aqui são 2 lâmpadas, elas estão de bracinhos dados. Pensa no bracinho aberto e um dos bracinhos pegando um no outro, tipo tá aqui, ó, 2 bracinhos aqui pegando, e esses 2 bracinhos que estão sobrando do lado de cá estão indo lá na fonte e ligando aqui na fonte. Isso é um circuito série. Visitem meus canais do YouTube, dê um joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. Quando você participa do canal, enviando sugestões, fazendo perguntas, dando joinha, se inscrevendo, o YouTube entende que há alguma coisa de interessante no canal e passa a divulgar tanto o vídeo quanto o canal para outras pessoas. Desse jeito, quando você participa, seja com a simples pergunta, você acaba nos ajudando a divulgar o canal. Acabei de falar que é um circuito em série, com 2 lâmpadas em série. Se eu tivesse apenas uma lâmpada, a ideia principal não ia mudar, que é o objetivo, né? De dizer como é que pede a norma, né? Como é que a norma pede para instalar essas lâmpadas, né? Como é que funciona isso? Então, a norma diz o seguinte: isso se tratando do circuito instalado da maneira correta. O neutro, ele vem do lado aqui do soquete da rosca, para evitar que pessoas levem choque. Já a fase, ela vem do lado de baixo, onde alimenta a lâmpada, aonde tem o carocinho no fundo da lâmpada. Se eu mostrar aqui esse carocinho aqui, ó, a fase entra aqui por baixo. Isso quer dizer que eu não posso nunca, isso não sou eu que estou dizendo, é a norma, interromper o neutro aqui, tá?
Nesse caso eu tenho duas lâmpadas, não tem problema. Aqui o neutro eu não posso interromper em hipótese alguma. Cabendo então a única opção de eu instalar esse interruptor aonde? Aqui na fase. Eu não posso instalar ele aqui no meio também. Porque se assim eu o fizer, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que se tiver aberto o interruptor, não vai acender ninguém. E se tiver fechado o interruptor, vai acender as duas. Tá? Mas eu não posso instalar ele aqui. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar, ative o sininho, se inscrevam se não for inscrito, compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Então, o melhor lugar que tem, não o melhor, né? Eu gosto de dizer que é o único lugar em que a norma fala assim, ó, vai lá e instala que assim está de acordo com a norma. Por quê? Se tratando de uma fase, ao cortar aqui, eu vou cortar, vou entrar com a fase aqui no meio do interruptor e esse pedaço vermelho aqui, ele vai acabar sendo o retorno principal da lâmpada. E aí eu vou estar fazendo com que haja um acionamento e um desligamento da lâmpada no momento oportuno, no momento que eu quiser ligar ou apagar essas duas lâmpadas. Então a resposta certa é aqui no ponto A. Ah, Davi, mas por que no ponto A? Por que eu não posso colocar no ponto B? Por incrível que pareça, tem muitas instalações com ligações de lâmpada em que o interruptor está aqui no ponto B. E o que acontece? O que tem acontecido com muitas frequências nessas instalações? Queima de lâmpadas, lâmpadas ficando acesa depois de apagada por retornos de carga, lâmpada piscando, dentre outros problemas. Inclusive, também eu já encontrei interruptores nesse ponto da instalação, quando a instalação está assim, ó, com duas lâmpadas, ou três lâmpadas, ou quatro lâmpadas em série. Mas o certo mesmo é colocá-la aqui, ó, nesse ponto. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a norma. Quando você quer fazer a instalação correta, você precisa fazer, não é você querer ou não fazer, né? O profissional da elétrica não tem a opção de querer, ele vai fazer a instalação dentro do que a norma pede. E o que a norma pede é para você sempre seguir as normas. ABNT NBR 5410. Esse era o principal objetivo do vídeo, espero que tenha ficado bem clara essa informação, que no futuro eu vou postar novos vídeos falando de assuntos semelhantes. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.